Então, agora a gente vai ver o que significa entidade associativa. Então, a gente tem aí uma entidade médico e uma entidade paciente, tá? E no meio aí você vê a relação que o médico tem com o paciente, ou seja, o médico ele consulta o paciente é consultado aí pelo médico. Vocês estão vendo ali os atributos embaixo, o que está em bolinha cinza é a chave primária, então a gente vai fazer a cardinalidade. Um médico pode atender um ou vários pacientes, então tá aí, ele pode atender um ou vários pacientes, N. E um paciente pode se consultar com um ou vários médicos. Então o paciente ele pode ser atendido aí por um cardiologista, oftalmologista, urologista, etc. Então está aí também. O paciente ele pode ser atendido por um ou vários médicos, ok? Então a gente pega os dois máximos, tá, da cardinalidade. Então toda vez que tivermos um relacionamento aí N para N, a gente tem que criar uma terceira tabela. E para criar uma terceira tabela a gente simboliza desse jeito aí, ó. Essa relação vai gerar uma terceira tabela. Por que a gente gera aí uma terceira tabela? Como o paciente também pode ter vários médicos, né, pode ser atendido por vários médicos, teria muita repetição aí na tabela paciente e também muita repetição ali na tabela médico. Então a gente cria uma terceira tabela, onde vão constar ali somente as chaves primárias das duas tabelas, tá? E se você quiser colocar mais uns atributos nessa terceira tabela, você pode colocar, ou ela vai servir só para relacionar, tá, uma entidade com a outra. Tá? Uma tabela consulta agora pode ter diversas informações sobre essa relação entre o médico e o paciente, como a data da consulta e o medicamento ministrado ao paciente, por exemplo. Para ligar tudo isso, as chaves estrangeiras das tabelas médico e paciente devem estar presentes na tabela consulta. Então, como eu disse aí, então na tabela consulta vão constar aí as chaves estrangeiras, tá, de cada uma das entidades. E se você quiser colocar mais outra informação, como está indicando ali, tá, a data da consulta, o medicamento ministrado e outras informações você pode colocar. Ou a tabela ela vai servir só como uma forma de relacionar as duas entidades aí que estão em jogo aí. Então esse é um relacionamento binário, tá, onde você tem essas duas entidades aí e uma tabela aí relacionando as duas. Nessa tabela você tem que colocar o código do médico, o código do paciente. Dessa forma você não repete, tá, informações nem da tabela médico nem da tabela paciente. E se você quiser colocar mais informações, como por exemplo aí a data de consulta, tá, você pode colocar a data de consulta e o medicamento ministrado, assim como outras informações, tá, mas são só os exemplos, ok? Então, por exemplo, ficaria assim, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, aqui você faria uma tabela médico, né, com o código do médico, por exemplo, 1, 2, 3, né, o nome do médico João, Carlos e Marcos. Tabela do paciente, então o código do paciente, o nome do paciente, por exemplo, Maria, Luzinete, Jonas, Júlio e Armando. E aqui nessa tabela consulta, você teria aí todos os registros, né, das consultas dos médicos e dos pacientes, né? Então aqui tem o código da consulta, tá? Aí a data da consulta, o código do médico, tá? Underline FK, que é foreign key, ou seja, chave estrangeira. Então, no caso aqui, nessa primeira consulta, na consulta de código número 1, que foi feita em 8/10/2024, o médico cujo código é 1, que é o João, atendeu o paciente cujo código é 1, que foi a Maria, e o medicamento ministrado foi o medicamento A. Na consulta de código 2, ministrado em 10/10/2024, o médico de código 2, que é o Carlos, tá? Atendeu o paciente de código 1, que é a Maria também, né? E foi ministrado aí o medicamento B. Se você fosse fazer isso ou nessa tabela, ou na tabela médica ou na tabela paciente, você ia ter muita informação repetida. Então aqui a terceira tabela, consulta, é essencial quando a relação é N para N. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.